Olá, bem-vindos ao Hora da Obra Podcast, o seu canal da construção, arquiteturas e interiores. Sou César Ferreira. Sou Lucilene Nogueira. Aqui vamos trazer dicas, experiências, soluções inteligentes para você que deseja construir, reformar. Aqui é o seu lugar. Com o apoio dos nossos patrocinadores Oca Reveste, líder em pisos, revestimentos, louças, metais, localizado ali na Rua 14, número 2091, no Jardim São Paulo. Com também o apoio da ConstruF, especialista em tudo o que você precisa em insumos, materiais de construção e produtos para a sua reforma. Na Rua 8, número 153, Cidade Jardim. Também temos junto com a gente aqui Móveis Hans, a maior e melhor opção em móveis, artigos decorativos e armários planejados. Com unidade em Rio Claro, localizado ali na Rua 14, número 288, bairro do Estádio. E também unidades em Porto Ferreira, Araraquara e São Carlos. Junto com a gente também a Cavaleto Engenharia, nossa amiga Bruna, um abração para a Bruna, transformando o seu orçamento em seu melhor investimento. Temos também aqui, juntamente conosco, 2107 Arquitetura e Design, projetos residenciais, comerciais, arquitetônicos e interiores, transformando seu sonho em realidade. Você que tem o sonho de transformar o seu projeto em realidade, o seu sonho em realidade, temos aqui eu, como design interiores, e minha esposa como arquiteta do 2107 Arquitetura. Pessoal, siga-nos também nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Spotify, @Hora da Obra Podcast. E você do YouTube, que ainda não nos segue, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações, curta, compartilha e acesse também o QR Code para mais informações do Hora da Obra. Nesse episódio, como escolher os acabamentos corretos para a sua obra. Conversaremos sobre as diferenças e qualidade dos produtos, suas tendências, ressaltando pontos importantes para que escolha os acabamentos de sua obra de forma assertiva. Então é isso, pessoal. Hoje a gente vai entender um pouco mais o mundo dos porcelanatos, mundos das cerâmicas, mundos de acabamentos, desde o piso até o teto da sua obra. Então venha conosco aqui. É com grande prazer que apresentamos um profissional exemplar, cuja trajetória é marcada pela dedicação e evolução constante. Aos 36 anos, casado, pai de um casal de filhos, é a prova viva de que a perseverança e o trabalho duro levam ao sucesso. Com raízes humildes, filho de um pedreiro e uma cozinheira, ele iniciou sua carreira no setor da construção civil em 2011 e rapidamente se destacou, assumindo posições de liderança e gestão em empresas renomadas da nossa cidade. Sua formação em design de interiores e ciências contábeis, completada por um MBA em finanças e negócios, reflete seu compromisso com excelência e a inovação do mercado de acabamentos de luxo. É sem dúvida um visionário da indústria e um exemplo inspirador de crescimento profissional e pessoal. Com vocês apresento Lucas Vinícius de Almeida Lopes, sócio proprietário da Oca Reveste. Seja bem-vindo! Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, pessoal. Tudo bem? Deu pra chorar um pouquinho ou não? Nossa, tô arrepiado. Nossa. Bom, vai sair pérola aqui, né? Oh, legal. Vinícius, antes da gente começar aqui a entrevista, falando um pouco mais sobre os acabamentos na obra, reforma, eu gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse sobre você, sobre a Oca Reveste, que é uma empresa de sucesso hoje no mercado aqui de Rio Claro e região. E gostaria que você contasse aí como tudo começou aí, por favor. Primeiramente, boa noite. Tô super feliz aqui, honrado de estar participando do podcast, acompanhando os episódios anteriores aqui. E tava ansioso por esse momento. Então, legal. Friozinho na barriga ou não? Não, friozinho na barriga, né? Um nervosismo aí, mas é satisfatório estar aqui. Bacana. Vamos lá. Então, como você apresentou, eu tenho 36 anos, né? Eu iniciei minha carreira como vendedor, né? Numa loja de acabamentos aqui em Rio Claro. Essa loja de acabamentos aí, o proprietário me resgatou de uma farmácia, né? Era molequinho já. E daí, então, eu comecei a pegar gosto pelo setor comercial e resolvi me aprofundar um pouco mais aí. Então, fui fazer um pouco de design de interiores para poder entender um pouco mais dos segmentos que eu tava entrando, mas eu já almejava e mirava uma carreira de gestão logo nesse início aí.
Então, Legal. posteriormente, acabando em design de interiores, eu fui fazer ciências contábeis para poder entender um pouco mais de números, tributação, enfim, eu acompanhava esse processo de compra aí que tinha dos lojistas. E eu, como eu já mirava uma carreira de gestão, então eu fui fazer ciências contábeis para poder me aprimorar. Nesse meio tempo aí, dessa loja de acabamentos, acabou surgindo uma oportunidade. Fui para uma outra loja que já era um pouquinho mais segmentada aí para a área da boutique e já era voltada com um trabalho mais forte com profissionais, seriam design interiores, arquitetos. E daí, então, foi que acabei me apaixonando e ficando de vez e galgando algumas posições aí, que foi ser gerente dessa loja, uma loja que era renomada em Rio Claro. Realmente acabou encerrando suas atividades aí há alguns anos. Posteriormente, cheguei na atual Oca Reveste, que é anteriormente chamada aí de Ambientare. Legal. E aí foi paixão. Me apaixonei pela loja, pelos proprietários da época. Fiquei um bom tempo como gerente. Posteriormente, não havia mais espaço para galgar posições. Entrei pro contrato social. Do contrato social, comprei mais um pedacinho. Posteriormente, passando isso daí, vi uma oportunidade. Eu tinha agregado alguns profissionais já trabalhando junto. Vi possibilidade e necessidade de ampliar. Entramos em 2018, entramos para uma sociedade com uma rede de lojas lá de Americana, lá, bem forte. E aí foi muito, muito bom, porque assim, conseguimos aumentar o portfólio. Entramos assim, um portfólio maior com Portinari, Decortiles, Eliane, são marcas do Sul renomadas, o que facilitou se aproximar um pouco mais dos profissionais e chegar ao resultado de hoje. Claro que tem muitas posições aí a serem alcançadas, mas é satisfatório. Basicamente, a minha carreira nesse segmento iniciou dessa forma, como vendedor, né? Claro que eu já mirava alto, e foi isso que aconteceu. Então, hoje eu estou aí apanhando um pouco aí na gestão, como sócio proprietário da Oca, e estamos juntos aí. Empreendedor no Brasil é assim, né? Infelizmente, eu acho que... Infelizmente não, acho que é felizmente para todas as partes que a gente acaba tendo vários desafios e superando desafios, a gente acaba... É no desafio que a gente aprende muito, né? Então a gente acaba... E você comentou aí sobre várias parcerias, né? Uma pessoa que te resgatou de uma farmácia através de conhecimento, você galgou o conhecimento através de cursos ali para se aprimorar, depois você foi para uma outra loja que provavelmente fez muitas parcerias. Isso também fez com que você ampliasse ali sua rede de relacionamento. Chegou na Ambientare, que hoje é a Oca. Fez uma parceria de nome, que é essa empresa que você falou de Americana. E aí você tá com umas parcerias fortes hoje aí no mercado que tem feito a Oca se destacar bastante no mercado. Certo? Graças a Deus estamos assim, cada dia conquistando e também se aproximando de outros profissionais. Hoje o mercado ele não vai sobreviver se não tiver parcerias. Uhum. Esse network, visitar obras, visitar escritórios, ou às vezes até tomar um café com um profissional, entendeu? Você tem uma obra aí, participar realmente, entender se ele está precisando de algum auxílio ou não. Se você não fizer esse network, hoje você não sobrevive. Uhum. Então, assim, o resultado da Oca é exatamente isso daí. É a aproximação que ele tem com os profissionais e o auxílio deles, é claro. Isso, então você entende que a loja Oca ela se destaca hoje através das parcerias, ou você tem aí um destaque, qual é o seu diferencial da Oca para ela se destacar no meio tão competitivo que é o meio do acabamento? Vamos lá, assim, pra gente responder isso daí, vamos voltar um pouquinho. A Oca, a Ambientare iniciou suas atividades em 2009, né, chamada Ambientare, até então era localizada lá na Avenida Rio Claro, tá, o antigo Quarentão Shop. Sim. Começou lá. Já era uma boutique, uma das primeiras da cidade, inclusive. Havia concorrente direto mesmo, só havia uma outra loja, que era a Gaia, concorrente direto dela. E foi uma loja inovadora em Rio Claro. Então, o que aconteceu? Eles já pensavam de como poder sobreviver, já que haviam outras lojas, mas eles entraram num momento que, vamos dizer assim, um ditado no meio empresarial, bebendo água limpa. Por quê? Porque não havia boutiques no momento, era só uma boutique. Uhum. E as lojas, no geral, trabalhavam com as cerâmicas aqui da região. Cerâmicas da região ainda estava iniciando o processo de entender como faz o retificado. Uhum. Então o forte ainda era aquele material poroso, né? Sim. Os formatos pequenos. E quando a boutique chega, já trabalhando com Portinari, com Eliane, Material do Sul, já entrava já com formatos 90 por 90, 60 por 20, que naquela época já era um sucesso. Era assim,
Era uma inovação total e não era qualquer loja. E você afunilava os clientes ao mesmo tempo que você meio que setorizava os clientes em Na si, verdade, você tava bebendo água limpa, porque não tinha outros Sim. concorrentes. A pessoa tinha 2 opções. Para quem estava procurando materiais diferenciados, não Sim. tinha. Hoje você tem uma gama maior. Hoje tem várias lojas trabalhando com porcelanatos de grandes formatos. Mas na época não tinha. Ou seja, os clientes que saíam daqui para comprar fora não precisava mais. Não precisavam. Legal, Não precisavam. valorizou o mercado local. Então, até os outros lojistas entenderem que a bola da vez estava em segmentar, em talvez se tornar um negócio um pouco mais enxuto, personalizado, a loja Ambientare bebeu água limpa por muito tempo. Tá? Bacana. Posteriormente transferiu, então, ali para a Rua 14, né? Surgiu a Ambientare Casa junto, que era móveis e planejados. Sim. E nesse meio tempo foi que eu apareci ali. Só que eu apareci no momento que eles me trouxeram de outra loja justamente para isso. Eles estavam já... o Jaime e a Nádia, que eram os proprietários naquela ocasião, eles já estavam um pouco cansados. A Nádia já estava trabalhando no setor de materiais de construção e acabamentos já há quase mais de 20 anos. Então, assim, ela estava um pouco saturada, e ela precisava de alguém para fazer. Ela queria que a loja tivesse um sucessor. Ela queria delegar aquilo ali, vamos colocar. Exatamente. Legal. Então, assim, durante alguns testes, várias pessoas passaram. Foi nesse momento que casou, foi um casamento perfeito. E nisso daí foi que surgiu o fortalecimento aí das parcerias. Então, respondendo a pergunta, o caminho da parceria é o principal. O segundo que a gente cria hoje é personalizar o atendimento para o cliente que não tem o profissional, não se sente órfão. Então ele chega na loja e ele é respaldado com pessoas que entendem o que estão oferecendo. Sim. Que eu costumo dizer assim, nós não vendemos materiais, nós oferecemos soluções em pisos e revestimentos. Então, o nosso processo é entender a dor do cliente, é entender qual momento da obra ele está, né? O que se encaixa com aquela obra, para assim, aí sim vamos ofertar algum produto que de fato faz sentido para aquele cliente. Então eu acho que o nosso diferencial é isso, é entender, né, qual o momento que o cliente está, o que realmente ele está buscando, para assim ofertar o produto. Tem muitos clientes que nem sabem de fato o que estão procurando, o que eles gostam. Sim. Eu gosto de mencionar um livro, inclusive ele é um livro, assim, ele é muito procurado para quem está iniciando carreira de vendas, tanto na área de gestão, quanto para entender os processos de venda. Ele chama Spin Selling. O Spin Selling diz o seguinte, que você tem necessidades implícitas e explícitas. Explícitas são aquelas que você já sabe o que quer. Implícitas são aquelas que está dentro de você, que você tem predisposição para aquilo, mas você ainda não sabe o que gosta. Então, nesse processo nosso aí ao longo dos anos, nós entendendo os materiais que estamos vendendo, entendemos o ambiente, entendendo ler plantas, desenvolver projeto, a gente consegue, através de uma conversa, saber em qual momento, qual o perfil daquele cliente, para assim fazer a oferta assertiva. Legal. É o famoso e importante briefing, né? Vamos dizer assim. Então eu quero até deixar um recado pro pessoal que está nos assistindo aí. Uma coisa que o Vinícius falou muito importante é você conhecer um profissional e você ser atendido por um profissional que você sabe que ele está ali exclusivamente para te dar um atendimento totalmente personalizado, entender a sua dor, saber o que você realmente necessita. Então, quando você for escolher não somente uma loja de piso e revestimento, quando você for escolher um escritório ou qualquer outro tipo de área, seja para a área da construção civil, que é o que a gente está falando aqui, mas para qualquer outra área, dê importância para isso. Uma pessoa que faz um total briefing. O que é o briefing? Ela praticamente faz uma entrevista e entende aquilo que você necessita realmente, que é o que o Vinícius acabou de falar. Ou você tem uma necessidade explícita que você sabe, que às vezes você acha que aquilo é importante, e esse profissional é capacitado às vezes para mostrar para você alguma necessidade que você tem dentro de você que às vezes você não descobriu ainda. É isso, né, Vinícius? Perfeitamente. Legal. Foi muito interessante. E tem alguns, acredito eu, que vocês passaram por alguns desafios, né? E como vocês enfrentaram isso? Vamos lá. Para responder a pergunta, realmente, nós vamos resgatar algumas coisas que vieram no processo de mudança aí, do tipo de consumo. O cliente hoje, de fato, ele já é mais esclarecido. Tá? Então, esse daí foi um gatilho para a loja repensar de qual forma atuar diante de tantos concorrentes. No começo, como eu mencionei, bebia água limpa, não havia tantos concorrentes. Mas hoje você está numa região aqui que é quase que boteco, né? Sim. É o polo, igual a gente no outro cerâmico. Sim, esse é o maior. É o polo cerâmico. É o segundo maior polo do mundo. Sim. Tá? Então,
E disso daí, com esse fator aí, acaba desencadeando aí muitas pessoas saírem para empreender nesse segmento. Então, assim, de qual forma atuar e como atuar. E se destacar. Então, o que a gente passou a entender? Comportamento de venda. Tá? O comportamento de venda, ele é fundamental para você poder ter uma assertividade maior e ter destaque. Novamente, mencionando o livro Spincelli. Ele fala sobre as problemáticas de venda. O que é isso daí? É você, ao mesmo tempo que você passa a entender o seu cliente, mas sem entender se o que ele está procurando é uma venda de consumo imediato ou uma venda de relacionamento. Você acabou de mencionar aí uma questão bem importante, o briefing. O que é o briefing? O cliente, ele leva, antes dele levar o projeto para casa, antes dele levar a paginação dele, antes dele fazer todo o processo de compra, ele está comprando profissional. Ele compra o profissional. Porque você vai passar a fazer parte da vida dele por um bom período. Isso daí é fato. Entendeu? O que é isso daí? Venda de relacionamento. Não produto de consumo imediato. Por exemplo, se eu tiver num lugar com muita sede, passar um cara vendendo coca, você precisa pensar muito se você tiver R$5 no bolso para comprar aquela coca? Não. Não, consumo imediato. Entendeu? É necessidade imediata. Você precisa daquilo. Venda de relacionamento, não. Concorda? O cara precisa pegar hoje um projeto e levar para casa. Nem dá para ele fazer isso. No processo da construção, até o cara começar a construir, às vezes é 2, 3 meses de conversa para poder entender. Eu costumo dizer que o arquiteto ele é um psicólogo. eu falo que a gente precisa ter um módulo de psicologia na nossa faculdade. Ele é um psicólogo. Porque ele precisa entender os costumes, os princípios, família, qual que é o estilo daquela pessoa, se ele é contemporâneo, se ele é rústico, se ele é uma pessoa mais introvertida, extrovertida. Às vezes a pessoa não sabe, né? Ela nem sabe não disso sabe, aí. né? Não sabe. Mas todo esse comportamento, que é um comportamento de consumo, e que isso aí transfere para você entender como se portar na venda. Porque você... Concordo, vocês no projeto, vocês são um vendedor. Sim. Entendeu? Então tudo é venda. E você tem um desafio um pouco maior ainda, porque quando você vai com um arquiteto lá, você não pode ultrapassar aquilo que o arquiteto fala também. São dois momentos. São dois momentos. São dois momentos. Então, assim, eu costumo dividir com a minha equipe assim, ó. Cliente com o arquiteto. Você vai auxiliar o arquiteto, tá? Você vai ter... O primeiro passo é você entender o projeto, qual a tipologia daquele projeto, se é um projeto mais rústico, mais moderno, né? Tentar entender qual o perfil econômico desse projeto, porque hoje a acessibilidade do profissional, e como eu mencionei anteriormente, os clientes são muito esclarecidos. Sim. Certo? Então, até o cliente de um perfil econômico um pouco inferior, hoje ele já entende, justamente, que eu falei que eles são hoje mais esclarecidos, ele já entende que o profissional já não é mais um custo. Porque antigamente eles achavam o quê? Não, imagina, eu vou desembolsar 5, 10 mil com um projeto com o arquiteto. Imagina, isso daqui eu compro material. E hoje ele já entendeu, já que se ele quebrar uma parede na casa dela errada, pronto, já custou o projeto do profissional. Custou o projeto do profissional. Entendeu? Ou vai ficar mais caro. Ou mais caro. Eu costumo falar que o nosso valor, o preço, vamos colocar assim, da obra, o nosso é o mais barato. Não, e é o passo inicial. Só que é o mais importante. Eu vou deixar até aqui uma grande dica. Na hora de ofertar um projeto, o profissional que vai, jamais ele tem que falar, olha, o preço é isso. O seu investimento é esse. Porque o profissional na obra é um investimento. É um investimento. Não é luxo, não é luxo mais. Não é luxo. Com Já certeza. foi um tempo que era luxo. Sim. Você fala assim, nossa, tem um arquiteto, nossa, esse cara é milionário. Mas não. Hoje você vê as pessoas comprando esses apartamentos aí que são de uma acessibilidade melhor aí pra fazer aquisição, tem um parcelamento melhor e tal. Você vê ele já, poxa, eu preciso contratar um profissional, seja um design de interiores, seja um arquiteto, seja um engenheiro. Ele precisa de um respaldo. Porque buscando a informação que o Gabriel colocou aqui no episódio anterior. Aliás, um abraço aí, Gabriel. Gosto muito dele, admiro muito ele. Gabriel, a gente botava com ele hoje, né? Isso. O que ele disse? O processo desde do projeto até a finalização da obra são tantos profissionais, são tantos detalhes. Desde isso aí, impermeabilizar um baldrame, comprar o tijolo, cimento, enfim, quantificar todos esses materiais. Depois tem a escolha de tinta, escolha de planejado, escolha de mobílias, enfim. É um processo muito grande. Uma pessoa sozinha, trabalhando. Onde que ele tem que tirar a receita dele e ainda delegar energia pra isso? Não. Eu digo, é quase impossível, ou senão ele vai jogar dinheiro fora com certeza sem auxílio profissional. Exatamente. Então, respondendo a pergunta, eu procuro explicar para os vendedores separarem isso no momento que ele vai atender o profissional, ele está mais ligado em entender qual é o perfil do projeto e auxiliar mais o profissional, tomando cuidado assim, para não atravessar. Tem profissionais que gostam de dar uma abertura maior para participação. Sim. Eu, particularmente, pelo tempo que eu tô, os profissionais gostam que eu participo, assim, eu tenho vários lá, falou, Vinícius, o que você acha e tal. Então a gente dá um help, dá um suporte, dá um pitaco,
Mas quando a cliente que tá sem profissional, que não, Vinícius, é uma reforma, eu quero dar um tap e tal, a gente quer um auxílio. Beleza, daí os profissionais da loja estão qualificados aí, estão treinados para isso. Tem algum custo por isso ou não? Isso já tá... Não, isso é um serviço da loja que foi exatamente esse o nosso desafio. Entender qual a necessidade do cliente. E a gente entendeu que o entendimento da obra dele, entender os materiais que vão ser usados na obra dele, entender que a obra dele está envolvendo toda uma questão histórica dele, está envolvendo comportamento, está envolvendo o perfil dele, ser um perfil mais extrovertido, alegre e tal, está envolvido na assertibilidade da oferta, nós acertamos o caminho. Porque assim, o cliente pensou, pô, essa loja não está me oferecendo só material, ela está preocupado com algo a mais, né? Está preocupado comigo, com o meu bem-estar. Então esse daí é a total diferença. Porque o produto em si, ela vai achar em qualquer esquina. Sim. Exatamente. Isso é verdade. Virou ali a esquina tem outra, né? Perfeita colocação. Bem isso, né? Você falou aí várias coisas que é muito importante. Por isso, pessoal, gostaria de estar enfatizando aí algum dos nossos patrocinadores aqui, né? Tem aqui, ó, colocamos... Tem o livro, ó. Aí o Alan colocou aí, ó. Alcançando a excelência em venda, Spin Selling. Spin Selling. Isso aí, galera, ó. Tem uma dica aí, ó. Você que tá assistindo, ó. É cultura, isso aqui, ó. Tá? Hora da obra também é cultura. Então é isso, galera, ó. Assistam lá. E assistam não. Procurem esse livro aí. Tem e-book, tem e-book dele. Eu conheci esse livro assistindo, eu consumo o podcast, tá? Legal. Então, o que acontece? Resumo Cast eles são resumos de livros, né? Já ouviram falar? Resumo Cast? Já. Legal. Muito bacana. Bacana. Então, foi ouvindo aí, na verdade, foi... Zuckerberg estava fazendo um resumo sobre... uma pessoa falando um resumo sobre a história de Zuckerberg. Sim. E falando sobre empresas de sucesso e vendedores de sucesso. E nisso ele abordou, falou assim, olha, o livro que mudou minha vida, eu indico pra todo mundo, foi Spin Selling. Na hora eu corri lá, comprei. Tem lá, indiquei pro meu funcionário, já emprestei. Bacana. Que legal. Você quer ler o livro, vai lá com o Vinícius, toma um café, come um bolinho lá de massa com canela que é gostoso. Compra uns pisos lá e conheça a loja e vai ler um livro com ele lá, que isso... Isso. É isso aí. Bom, eu gostaria de mandar um abraço aí pro Gabriel, a gente tava hoje à tarde na loja dele lá, fazendo umas coisas com ele lá. Um abraço pro pessoal da Constru F Materiais de Construção, ali na rua 8, Cidade Jardim, tá? Um abração pra eles ali. Um abraço também ali pra Hans, Móveis Hans, a Laís, Ranzinho, Hans, o Aldo, a Jaque e o Marcelo, um abração pra eles lá. Você também quer atendimento personalizado para comprar o seu móvel, seu sofá, comprar sua poltrona, sua mesa, renovar sua sala de jantar agora pro Dia das Mães, tá aí, ó, fazer uma sala de jantar top pra mãe. Hans tem lá o lugar certo para você comprar seus móveis, ou renovar a cozinha, o quarto da sua mãe também lá, presente bom pro Dia das Mães, tá? Móveis Hans faz o seu móvel planejado, personalizado, pessoal. Tem um pessoal capacitado lá que vai fazer o seu móvel, realizar o seu sonho lá do seu projeto lindo lá com a Hans. O Hans ali na Rua 14, tá? Fica bem em frente ali da Academia Smart Fit, bem em frente a uma lojona bonita, é facinho achar, tá bom, pessoal? Um abraço pra todo mundo aí. Vinícius, voltando aqui, cara, eu acho muito sensacional esse mundo do acabamento, revestimento. A gente, quando vai na loja lá, a gente viaja lá e fica alucinado. A gente teve a oportunidade de conhecer algumas cerâmicas, o chão fabril das cerâmicas, tudo mais. Aí eu queria até fazer uma pergunta pra você. Eu vi, cara, a logística é uma logística sensacional, tá? Eu vejo lá, sai o piso pronto, a caixa, embalagem, pallet. Como hoje você lida com a logística desses materiais hoje? Você tem uma parceria com as entregas? Como funciona? No episódio passado, a gente estava com o Gabriel aqui, ele falou algumas coisas sobre condomínios, entregas em condomínios, entrega em casa, isso. Para você, essa logística, como ela funciona hoje dentro da Oca Reveste? Vamos lá. Bom, o Gabriel falou bem bonito, né? O Gabriel é quase um best-seller humano ali, né? O que ele mencionou é muito importante e é uma realidade já vista aqui. O crescimento do Rio Claro é um crescimento mais vertical do que horizontal, né? Sim. E isso daí é uma solução e, ao mesmo tempo, ele cria para as lojas fornecedoras de materiais de construção uma necessidade de mudança e adequação, tá? Porcelanato um pouquinho mais delicado, né? O Gabriel com material de construção, o risco de avaria dele é menor. Por exemplo, areia, cimento e tal, se cair um saco de cimento, às vezes nem quebra, nem estoura. Uhum. Mas a caixa de piso em si, se ela encostar no chão, dependendo da força que foi colocada, vai danificar e pronto. E na maioria das vezes são materiais caros. O que a gente costuma?
de material de alta saída, tem um estoque ali para consumo imediato. A pessoa chegou, precisa. Sabe aquela reforma? A pessoa tá fazendo um banheiro, decidiu reformar o quarto no final de semana, quer trocar o piso. Beleza. Eu tenho esse material lá, tenho argamassa, tem os materiais à pronta entrega. No geral, tem uma situação que hoje favorece bastante. Temos, hoje se for colocar em números de opções de piso em designer, em estética, eu não consigo nem mensurar a quantidade que tem. Então, nenhum lojista vai fazer estoque de tudo aquilo. Não, tem Concorda? nem Não, como. não tem nem como, é insano. Nem cerâmica faz, né? Nem cerâmica faz. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, como é a questão do detalhe, material diferente, o cliente sempre tá com 10, 15 dias aí, que é o que a gente consegue se programar. Eu dou muita preferência quando eu pego o material da fábrica e levo direto pro cliente. Por quê? Porque a minha logística é assim, eu faço a programação, o caminhão coleta, e o meu risco de avaria, de descarregar no meu estoque e depois carregar de novo para entregar pro cliente, eu já reduzi em 50%, porque eu saio da cerâmica e vou direto pro cliente. Se nesse momento tem alguma avaria, eu consigo me precaver e consigo também solicitar assistência técnica aí para poder repor aquele material. E se a cerâmica não tem o mesmo lote, ela vai trocar o lote inteiro. Então isso é um processo que eu me adequei, né? E para solucionar esse problema aí, desses residências verticais, nós temos que fazer contatos com síndicos, programar com o arquiteto, né? Levar mais pessoas, porque pensa bem, muitos empreendimentos têm elevador, mas boa parte deles não tem, né? Se eu não me engano, pelo plano diretor aqui, até 4 andares, térreo, primeiro, segundo, terceiro, né? Exatamente. Não precisa de elevador. Não precisa de elevador. Beleza, vamos falar assim, vamos resgatar um ocorrido próximo, sua irmã. Tá. Onde tem elevador? Não. Porcelana piso de 86 por 86. Onde era? Terceiro andar. Né? No total eram 86 caixas aproximadamente. Cada caixa pesa 46 quilos. Você imagina subir isso no braço? Sim. Até eu fui lá ajudar. Estavam em 6 pessoas, saiu todo mundo exausto ali. Todo mundo saiu e acabou o dia, ninguém mais trabalhou. Sim. Porque assim, é insano. Então, o lojista, ele precisa hoje se programando e às vezes realmente selecionar o tipo de venda, né? E poder, assim, dialogar com o cliente. Falar, olha, esse no seu condomínio eu vou ter que, infelizmente, deixar no térreo. Não tem. Você não consegue fazer 3 entregas no dia de porcelanato se tiver o terceiro andar para subir tudo aquilo. Não dá. Então hoje tá tendo esse diálogo aí, para ir em casos aí, deixa no térreo, a pessoa se programa, chama um chapa ou junta mais pessoas da família para depois subir. Exceto quando é elevador. E um grande problema que é os horários de condomínio, né? Hoje é uma barreira. Os verticais são assim, você tem o horário das 9. Infelizmente, uma entrega muito programada, né? Tem que ser consciente, mas também muito bem programado. Esse é um problema de logística. Chegou venda de apartamentos lá e não tem como mais recusar, porque isso é um crescimento que não vai parar. Sim. Né? O maior dos empreendimentos... Rio Claro, assim, ele chegou a um limite de crescimento que, assim, se ele crescer mais, ele cai em Araras. Se ele crescer pro outro lado, ele cai em Piracicaba. Bem isso. Então, assim... A tendência, onde for construir, é ser verticais. E é nesse momento aí que os lojistas vão ter que realmente se inovarem, né? Dialogar muito, né? Ter proximidade com os síndicos aí, com os profissionais, para poder facilitar, adentrar no condomínio, poder deixar algum na vaga para pro proprietário ter um tempo hábil aí para poder fazer esse remanejamento. Legal. Tá certo. Pessoal, o que a gente tá falando aqui é sobre planejamento de obra. Quer ter uma ideia sobre planejamento de obra? Assista o episódio com a Bruna Cavaleto, que ela vai explicar exatamente ali no episódio dela, que foi o episódio número 2, a Bruna Cavaleto, lá Cavaleto Engenharia. A gente fala muito bem sobre planejamento de obra, tá? E é bem isso, tá? Sobre a questão de planejamento, eu falo assim, todo profissional, independente se ele é da construção civil ou se ele é de outro, ele tem que estar bem informado. E o cliente também tem que estar muito bem informado, porque não é simplesmente igual no episódio passado a gente tá falando do Gabriel, né? A pessoa pega o apartamento e quer reformar. E aí vira aquela loucura de parece um campo de obra, né? E aí é caçamba pra tudo quanto é lado. E é importante também, tanto o cliente que está comprando, ele sendo respaldado por um profissional ou não, né? Se às vezes ele está tocando a obra sozinho, a pequena reforma, ele se informar com a loja, se informar com o condomínio, né? Ou onde está construindo, exatamente o que precisa, os horários que podem, qual carga permitida, onde que pode ser carga e descarga, ambos, né? Os dois lados estarem bem
bem transparentes, né? No caso de entrega. Até quantos metros pode ser entregue, né? Essa encomenda, até qual horário. Então, é bom, assim, o cliente realmente ele saber que ele tem que estar bem informado. Ele tem que se informar e também perguntar. Tirar todas as suas dúvidas, para depois não ficar, né? Aquelas lacunas, né? Esse problema, ele vai ser contínuo, tá? Sim. O lojista ele tem que ser muito transparente. E hoje os clientes, eles são mais esclarecidos. Eles sabem que atrás daquela empresa, o CNPJ, existe CPFs. Sim. Que no caso seriam os funcionários. Aquela entrega é humana, né? Sim. Então, e por muitas vezes, ele sabe o quão difícil é para poder chegar até o terceiro andar. No caso do elevador, ainda facilita. Sim. Mas o grande problema é justamente o espaço físico dos empreendimentos verticais. Sim. Porque, assim, imagina se todo mundo jogar uma caçamba. Entendeu? E também uma entrega programada, né? Porque você não pode, por exemplo, em apartamentos, colocar sob toda a compra. Todo equipamento, piso, revestimento, sobrepeso. Todas as argamassas, cimento, e colocar tudo num ponto só. Não. Primeiro que nem pode, né? Porque dá sobrepeso. Então, tem que ter essa conscientização também, né? Eu costumo dizer, o mercado está muito em ascensão para a área da arquitetura, engenharia, design interiores. Por quê? Porque a necessidade agora desses profissionais para mediar todos esses conflitos de obra, principalmente em empreendimentos verticais, porque tem empreendimento que até para trocar o piso o cara tem que quebrar, não pode pôr piso sobre piso. Exatamente. Tá? Já pela questão do sobrepeso. Agora você imagina o cara comprar um porcelanato 90 por 90, né? Que já é 1,20 por 1,20. Leva tudo, leva com argamassa, com tudo. Então, esse profissional ele está em ascensão. Exatamente. Né? E culturalmente falando, a longo prazo, a curto prazo a gente já vê esse resultado. Você vê o tanto de profissional que tem em Rio Claro, na área da construção civil, e você pode ver que a maioria deles tem serviço. Alguns com mais projeto, outros com menos, mas tem mercado para todo mundo. Tem. Ou seja, o mercado vai ampliar nisso daí. Tá? Eu vejo muitos relatos assim, a pessoa chegou lá, contratou o profissional e falou assim, eu cheguei à conclusão de contratar porque ou eu ganho grana no meu trabalho para pagar o profissional, porque se eu for fazer, eu vou fazer errado, vou pagar mais caro e ainda vou perder tempo. Legal. Vinícius, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente precisa falar também, né? Sobre produtos, né? Vamos colocar lá. A Oca Reveste, ela é uma loja que, cara, você entra lá, parece que não, mas tem uma diversidade de materiais, desde do menor até porcelanato lastra. Tamanhos, você trabalha com lastra diferentes, hoje? Né? Trabalhamos hoje a lastra de 1,20 por 2,40, você não vai procurar. Legal. E pra gente entender um pouco pro nossos telespectadores aqui, entender um pouco melhor, assim, fala um pouco sobre as propriedades que definem a característica do porcelanato e os seus diferentes acabamentos. Hoje a gente sabe, tem acetinado, tem polido, tem isso, tem aquilo. Você que está no mercado aí, vê as inovações, agora a gente teve recentemente aí a Feira de Milão, né, que, cara, provavelmente vai muita coisa. Tivemos aí pra gente que é muito importante, a Expo Revestir, aqui a maior feira desse segmento. O que você tem visto aí, além disso, e sobre as características do porcelanato? Vamos falar um pouquinho de porcelanato aí, gostaria que você diluísse um pouco pra gente. Bom, vamos lá. Bom, é um assunto que precisaria de uns 3 episódios aqui, né? Se fosse falar de todas as características técnicas desse processo fabril, enfim, isso daí é intenso. Nós fizemos a visita lá numa das cerâmicas aí, né? Sim. A Gaudí, tivemos o prazer de conhecer lá partes do processo lá, a gente viu que é bem complexo, né? Mas no geral, assim, o mercado, as cerâmicas, elas vão... por necessidade de consumo, eles vão criar obsolência. A obsolência ela vai ser programada. Até mesmo porque o cliente acabar de reformar dele, ele vai ter que no ano seguinte sentir a necessidade, puxa, podia ter colocado esse. Entendeu? Então esse é um processo contínuo que vai ter. As equipes de marketing, de negócios das cerâmicas, eles estão ali trabalhando 24 horas, vamos dizer assim, para isso, para gerar necessidade de consumo e para gerar uma obsolência, assim, a curto prazo, para o cliente sentir necessidade, que o cara que fez há 3, 4 anos já sentir necessidade de reformar novamente, trocar e repaginar. Essa é a necessidade de consumo, beleza? Sim. Agora falando sobre as características técnicas do porcelanato, o que difere um do outro, hoje a pessoa chega muito lá, eu tenho uma cerâmica, que é uma cerâmica chamada base vermelha, né? Retificada, que tem a mesma junta do porcelanato.
Então ocorre muita dúvida nesse sentido, né? Coloca uma cerâmica ou coloca um porcelanato. Pô, o que difere um do outro? Basicamente, um é feito sobre via úmida, né? E outro chamado sobre via seca. Tá? O que muda entre um e outro? No passado, a gente teve as cerâmicas aqui, como eu mencionei lá atrás, elas produziam, geralmente, os pisos cerâmicos de muita porosidade. Sim. E sem ser retificado, que ela juntou na grossa. Então, assim, a nossa região aqui criou o conceito que o base vermelha não presta. Ponto. Isso é um mito? É um mito. Tá. Mito. Tá? Porque hoje, assim, mesmo o via seca, que seria o base vermelha, vamos dizer assim, base vermelha por quê? Porque aqui eles, por cultura, tem, a argila é vermelha, e eles têm por essa cultura fazer esse material, o via seca, com base vermelha. Mas existe o via seca base branca, né? Com argila branca. É pigmentado, né? É um processo que ocorre pigmentação. lá. Não só pigmentação, mas minerais e tal, que se misturam para chegar a uma coloração. Bom, enfim, são diferentes tipos de argila. A gente acompanhou lá, ele mostrou até um moinho lá, né? A compactação, como que era do porcelanato. Só o pessoal entender antes de interromper, pessoal, uma questão mais popular falando, via seca e via úmida. O via seca não vai na composição da receita água, certo? Correto. E o via úmida vai água. Né? Isso. Só que no final essa água é extraída, que aí o Vinícius aí com mais propriedade fala. Lógico que a gente não vai estender muito o assunto, que é igual falou, 3 episódios. Mas pra você entender, via seca não vai água na composição, em alguns elementos da composição, e via úmida vai água do início até o final praticamente. E resumidamente falando, se você, para uma residência, se a pessoa colocar, uso interno, colocar uma cerâmica retificada, as que são produzidas hoje, tá? Eu vou mencionar uma que, assim, na base vermelha eu trabalho praticamente somente com embramaco. Por quê? Justamente pelo laudo técnico, pelo respaldo, 100% anti-mancha d'água. Então, assim, são cerâmicas de boa qualidade, tá? E elas já têm hoje no formato 1x1. Legal. Tá? O que muda entre elas? A absorção. A cerâmica, tecnicamente falando, ela permite de até 10%. São de 6 a 10% tem de absorção. Enquanto o porcelanato feito em via úmida, ele tem até 0,5. Alguns casos 0,6. Então, muda muito. E o que isso muda? Força de tração deles. Via cerâmica, via seca, até 800 N. O que é esse 800 N? É uma força que eles colocam como se fosse um martelinho empurrando o piso para ver até onde ele aguenta e ele quebra. Então, o via seca ele quebra no momento de 800 N e a via úmida 1.600 N. Claro, se for um segmento de alto fluxo, né, muito peso, segmento comercial, claro, o porcelanato ele tem uma tração maior e tem uma resistência maior em relação à cerâmica. Sim. Mas em muitos casos, assim, residenciais onde a pessoa precisa dar uma economizada, ele pode optar pela via seca, tá, sem problema algum. Ele vai ter um resultado muito próximo ao do porcelanato. Ponto. O que vai diferir um do outro, justamente, é as questões estéticas, que a gente vai abordar isso aqui ao decorrer. Né? Quem sai na frente? Quem lança o mais bonito. Sim. Porque hoje, os porcelanatos em si, respondendo à questão técnica, tá? Os porcelanatos, eles são passados pelo Centro Cerâmico do Brasil. Isso tem que ser atestado para ser porcelanato. Tá? Tem uma cerâmica até que já conseguiu o laudo do Centro Cerâmico do Brasil, mesmo sendo base vermelha, conseguiu o laudo como porcelanato. Então, teoricamente falando, dizendo, mesmo ela tendo a base vermelha dela, que é um mito que não prestava lá atrás, ela tem a qualidade de um porcelanato. E é seca, né? Via seca. Via seca. Sim. Então, aí foi a forma que o barro foi processado para virar porcelanato. E não em si a cor da pele dele. Sim. Que determinou se ele tem qualidade, não. Mas assim, o processo que ele passou. Sim. Ponto. Agora, quando você fala assim para mim, quais são os de alta performance? Se a gente pegar o laudo do Centro Cerâmico do Brasil, que vamos basear por isso, porque não tem como falar cerâmica tal melhor que a tal. Mas baseando nesse sentido, as que saem na frente, as que têm um conceito melhor, as que trabalham questões mais ligadas às emoções, as outros quesitos a não ser técnicos, mas estéticos, essas saem na frente. Marketing é o que a gente estava falando com o Gabriel no episódio passado, marketing. É o que manda muito. Porque, para falar bem a verdade, a gente conheceu várias cerâmicas aqui da região, quase todas. E o processo é muito igual.
Na verdade não é muito igual, é tudo igual. Até as máquinas são basicamente a mesma marca, o engobe, o esmalte, a impressora, tudo é basicamente tudo a mesma coisa, entendeu? Passa pelos mesmos processos, passa né? pelo mesmo processo. Então a gente entende que assim, o porcelanato, seja via seca ou seja via úmida, ele tem ali suas vantagens e desvantagens. Cerâmica, a gente já sabe quais são as vantagens e desvantagens. Exemplo, cerâmica. Hoje em dia, se não for retificado, é aquele que é o Bolt, que tem aquela forminha arredondadinha, e o pessoal aquele rejunte largo, né, que a maioria da dona de casa não gosta. E um preconceito que tem ainda é de achar que tudo que tem junta larga é cerâmica, Sim. via seca. Não, não é. Porque tem porcelanato bold que não foi retificado. Sim. Ele tem todas as características técnicas do porcelanato, via úmida. No entanto, ele não passou pelo processo de retífica, para deixar a juntinha menor. Mas Sim. ele, mesmo assim, é um porcelanato. Então, nem sempre o que vai ter a junta larga vai ser um cerâmica. Sim, e nem convencional. sempre que vai ter a juntinha vai ser o porcelanato. O que eu acho que é um mito e o pessoal se engana muito na compra é o que eu sempre falo, a gente fala para os nossos clientes. Não adianta ele investir ali um mundaréu de dinheiro num revestimento ou num piso, aonde que vai acontecer? Ele vai praticamente gastar todo o orçamento da obra no piso, achando que aquilo vai valorizar o imóvel dele. Eu acho que é um verdadeiro engano, vamos colocar assim. Só falar, não, quero marca tal, porque essa marca vai valorizar. Não vai valorizar, porque depois que der sentado, se você falar que é uma marca importada, ninguém vai saber se você não mostrar nota ou se a pessoa não conhecer. Exatamente. Um bom profissional, se ele souber trabalhar muito bem com a via seca, ele pode terminar para testar se aquilo é porcelanato ou não, vai ter que quebrar. Sim. Então, porque, visualmente falando, vou falar assim, uma obra minha agora, eu tô colocando via seca. Formato 90x90 e ficou excelente, tá? Pra saber se é porcelanato ou não, eu tenho que falar ou tenho que ir lá quebrar e tirar pra descobrir, tá? E com uma estética muito bonita, tá? Sim. Vai se aproximando muito dos porcelanatos. E uma dica pro pessoal, não caia naquele mito de achar que a via seca não serve, não presta, é baixa qualidade. Não, eu acho que todo projeto é igual o nosso primeiro projeto, o nosso primeiro episódio que a gente lançou aqui no podcast foi com uma cliente que a gente atendeu ela. E ela falou, o arquiteto, design interiores não é só para rico, não é mais um luxo, é uma necessidade. Então acho você que está pensando em construir e reformar, olhe o seu orçamento, assista o podcast Hora na Obra, conversa com a gente 2107, vamos na Oca para entender um pouco melhor sobre o processo, tá? E você vai entender que o que tem que se encaixar ali é o seu gosto, a estética do seu projeto e também o seu investimento. Porque não adianta você chegar e falar, não, tem que ser porcelanato. Você vai gastar um valor absurdo, sem a necessidade, e você pode ali colocar um via seca, ou até mesmo um porcelanato, que ele seja um valor menos agregado por causa de marketing que está menos envolvido, isso e aquilo, e você vai ter um projeto como você quer, como você sonha, com a mesma qualidade, tá, pessoal? Então, não caia nesse mito de que só o caro é bom. Só o caro é melhor. Não é nem sempre assim, tá bom? Então é uma dica aí pra vocês aí, tá? Legal. Por favor, Vinícius, continue aí sobre questão de porcelanato. Então vamos lá. Resgatando novamente a pergunta sobre esse... Qual sai na frente, né? As pessoas falam, mas por que tanta opção e quais são os melhores? Então, resgatando a questão do Centro Cerâmico Brasil, eles atestam, então, tecnicamente eles têm a mesma qualidade. Mas tem as cerâmicas trabalhando nos conceitos. O que são os conceitos? Por exemplo, a Helena hoje está com uma coleção chamada Memórias. Sim. Entendeu? Então ela trabalha a questão do resgate de memórias de alguns materiais, por exemplo, um floral, né? Às vezes um patchwork que resgata a memória da casa da avó. Por exemplo, o arquiteto que está aquele projeto que é mais retrô, né? E daí o cliente chegou lá e falou, pô, César, nossa, eu gostava tanto de tomar aquele café na casa da minha avó, eu me lembro daquele piso lá, que era todo quadriculadinho. Às vezes o cara tá querendo resgatar uma memória no projeto. Sim. Entendeu? Você tem que ter aquele feeling. Isso, exatamente. E as cerâmicas que estão saindo na frente, e eu tiro o chapéu para elas, claro, elas estão justamente isso, resgatando mais perfil histórico, comportamental, né? De perfil, do que propriamente lançar um porcelanato lá marmorizado polido. Nossa, que bonito, ele é polido, né? Não, mas assim, ela tá resgatando algum outro conceito, a não ser somente o de qualidade. Sim. Então, a coleção Memórias da Helena tá fenomenal, né? Não só ela, mas as outras cerâmicas estão trazendo os arquitetos e mostrando as coleções, mostrando que não é só o produto. Ele tá levando... Tem uma coleção
da Embromax, se eu não me engano, que ele fala que é regional. Eles trabalham características geográficas de determinada região. Legal. Né? Tinha uma outra cerâmica trabalhando a característica regional do Amazonas. Então ele trazia porcelanatos remetendo ideias geográficas do Amazonas. Pô, fenomenal. Tinha um arquiteto lá fazendo um projeto para uma casa de campo, para um fazendeiro, né, um empresário que tinha uma fazenda para final de semana. O cara queria passar momentos aconchegantes numa casa de campo. Que ele estava no estado de São Paulo. E ele veio de lá. Sim. Né? Eu acompanhei, eu tô falando isso, eu não vou citar nomes, mas eu acompanhei isso. O que ele fez? Pô, trabalhou com esse material que trazia esse resgate geográfico daquela região. Nossa, ficou muito legal. Entendeu? Ele trouxe materiais que tinham característica da terra de lá, da grama de lá. Tinha umas que remetia, não naturalmente o fruto, mas ela remetia a algumas plantações de lá no material. Sim. Então, esse é o grande saque das cerâmicas. É tentar descobrir qual que é o momento, né? E qual que é o perfil mais trabalhado pelos profissionais para jogar aquele material. Sim. Tá. Tá sendo muito trabalhado, né? Sensorial, emocional, trazer a natureza, né, para dentro de casa. Isso, não, às vezes uma questão, por exemplo, outra cerâmica trabalhando a questão, chama coleção New York. Entendeu? Então o que ela trabalha? Ela trabalha todo o contexto geográfico e paisagístico ou daquela região mais metropolitana de Nova York, ele traz pro piso. Então são mais aqueles cimentos queimados, aquelas coisas mais monocromáticas e tal, mais contemporânea, justamente para resgatar aquela linguagem. Então você tá com um projeto que tem essa linguagem de um cara mais descolado, eu tô fazendo um projeto de um cara solteiro, né? Não pretende casar, entendeu? É um cara que gosta de festa com os amigos, todo despojado. Pô, você vai encaixar você não vai jogar um projeto pra ele retrô da casa da vovó. É aquela personalidade, né? É um projeto de o personalidade. projeto precisa ter persona. Todos os projetos, sejam ele Minha Casa é Minha Vida, que já são perfis de clientes que estão procurando profissional. Então, assim, você vai ter que entender qual é o momento daquele cliente, qual que é a vivência dele e descobrir quais são as necessidades implícitas deles. Porque a explícita ele vai te dizer. E é justamente também esse caminho que a cerâmica está fazendo. Tentando descobrir quais projetos e quais memórias ela vai trazer, quais sensações ela vai trazer, para poder agregar e ter uma maior assertividade entre os profissionais. Então esse é um trabalho contínuo, né? E é um trabalho que ele cresce e ao mesmo tempo ele deixa obsoleto um pouco mais rápido aí os materiais. Você pode ver que tem material que era sensações há 2, 3 anos atrás e hoje você vai procurar ele, você não tem mais. Não tem mais. É estratégia de mercado. Vamos deixar ele obsoleto, vamos trazer novos materiais, mas buscando ou contexto histórico ou regional, alguma coisa do tipo, para poder tornar aquilo obsoleto e gerar mais consumo. Eu particularmente estou gostando bastante dos trabalhos que as cerâmicas têm feito, principalmente com a gente profissional, de aproximar a gente da cerâmica com que a gente aproxime o cliente da cerâmica também. Porque antigamente, a cerâmica lançava uma coleção lá e pronto, acabou. Não quero essa. Não tem outra. Hoje não, eles estão entendendo o cliente para desenvolver o produto. As cerâmicas mais... desculpa interromper. Mas até as cerâmicas mais conservadoras já entenderam que eles não têm que lançar direto só pensando no cliente. Ele tem que lançar pensando no profissional, porque eles já entenderam... Especificador. Tem que formar o especificador. Bem isso. Porque, cara, se eu não conhecer a cerâmica, ou eu não vou indicar, ou eu não vou ter propriedade para falar bem dela. Para falar por que deve escolher essa cerâmica. Porque eu tenho que também entender o projeto, a necessidade do cliente, tem que também falar, isso é por causa disso. Porque às vezes o cliente vai olhar para mim e falar, coloquei essa caneca preta, mas por que essa caneca preta? Eu tenho que saber o porquê. Não, isso, exatamente. Porque eu gosto de preto? Não. E como você vai especificar a cerâmica se você não conhecer os materiais dela e o que ele tá querendo remeter? Então, quando a cerâmica chama o profissional e explica qual que foi o conceito trabalhado para desenvolver aquele material, na hora que você pega um cliente que ele remete àquela mesma ideia que a cerâmica te explicou, você fala, eu sei qual material eu vou colocar para você. Sim. Tá? A cerâmica tal lançou essa coleção aqui, tem um material que é a sua cara. E os materiais, eles têm persona. Então, exatamente, essa é a sacada do negócio. E essa é a sacada do lojista também, com sucesso. Por quê? Ele já não passa mais querer oferecer produtos. Ele tenta entender qual é a necessidade, qual é o perfil do cliente. E para poder colocar o material, esse material tem a sua cara. Exatamente. Hoje aconteceu isso, na loja. Né? Quando o cliente já havia conversado com ele uns 20 minutos e nem tinha mostrado o produto. Quando ela falou assim, olha, eu pensei num cimento queimado aqui, e na bancada eu tava pensando uma coisa, falei, olha,
pelo que a gente já conversou, que você falou do seu projeto, sua bancada dele é certinho. Você só falou, Vinícius, é isso. Sim. Nem Exatamente. pensa, né? Não, eu falei, é exatamente isso. Sim. É. Porque eu imaginei aquele cliente com a cara dela. Eu já sabia daquele material que ele remetia. E conforme ela foi descrevendo a obra dela, na hora me lembrou, remeteu ela. Aquele material tem a persona Só dela. faltou ter o nome dela. Só não- faltou ter o nome dela. Até muito nós legal do isso. escritório, a gente, como especificador, né, como profissional, a gente procura mesmo conhecer, entender mais a fundo sobre cada produto. Todos os setores, mas principalmente cerâmica, porcelanato, tudo. Porque realmente a gente tem que entender o perfil do cliente, o perfil tanto de investimento, né? A personalidade dele. A gente procura estudar tudo para saber realmente o que está especificando, o porquê, para quê, né? Que todos eles têm o seu valor. Alguns têm umas técnicas diferenciadas, passa por alguns processos a mais, por isso o valor às vezes eleva, mas tudo tem seu motivo, né? Vinícius, vou aproveitar e te perguntar. A gente estava conversando aqui sobre um pouco de retificado. Isso é uma dúvida que surge para muita gente. Qual que é a diferença? Retificado e o não retificado? E o que isso envolveria em termos até de investimento, custo de obra? Vamos lá, assim, não sou a pessoa mais adequada pra falar sobre isso daí, porque assim, eu não sou ligado ao processo cerâmico, tá? Não tô, talvez um gestor da qualidade lá, talvez fale um pouco melhor, mas comercialmente falando, quando eu falo pro meu cliente, Sim. o retificado, justamente, ele passa por um processo de retífica, porque o porcelanato, a hora que ele é prensado, e nós vimos isso lá, né, o tanto cerâmico quanto o porcelanato, ele não fica retinho. Então ele tem que passar por um outro processo que é a retífica dele. O acabamento do acabamento. Isso, exatamente. Então, por que o porcelanato com a junta maior, que seria chamado naturalmente de bold, ele é um pouco mais em conta? Porque ele tem um processo fabril menor do que o retificado. Porque o retificado, além dessa produção técnica e qualidade, depois ele tem que passar pela retífica. E a retífica o que é? É tornar ele esquadrejado a ponto que ele consiga ter uma junta mínima que você não precisa ficar vendo aquela monte de rejunte. Então, geralmente, hoje, naturalmente, é 1,5 mm. Isso reflete na obra diretamente no custo, porque um material retificado, que ele passou por 2 processos, ele tem um custinho um pouco mais agregado, né? Então, se o cliente está precisando enxugar, não vai ser no retificado, tá? Porém, a diferença de um e do outro, hoje, é bem pouca. Então, quando eu costumo assim, eu falo, é um desperdício, porque o valor da mão de obra sua é igual, do bold e do retificado. A argamassa que você vai colocar é igual, tá? Você vai pintar, depois você vai terminar a sua obra, e você vai olhar pro piso que tem a junta maior, te incomodando. E você fala, pô, por motivo de um investimento talvez um pouquinho maior, eu não deixava isso daqui com uma estética muito mais agradável, tá? Mas tem essa diferença, assim, de custo. Não é exorbitante, mas por esse processo a mais que ele passa, o retificado, ele se torna mais oneroso, é fato. E isso, então, envolve mais estética do que qualidade, né? Mais estética do que qualidade. Sim. Exatamente. Entendi. E aí a questão também, uma dica que você daria para a pessoa escolher o porcelanato, ou na hora dela escolher. Às vezes ela tá ali, eu quero esse, quero aquele, tudo. Qual é a dica que você dá ali, até mesmo para seus clientes na loja e para quem está nos assistindo? Uma dica importante na hora da escolha. Além de Naoca, óbvio que é uma dica importante. Essa não pode faltar. Não vamos deixar de faltar com escolher o projeto com a gente e comprar Naoca. Essa é uma dica muito importante, pessoal. Então, por favor, dê essa dica no pulo. Fechar todos os acabamentos na Isso aí. E uma dica importante na hora da escolha. O que você acha ali que deve ser importante para o cliente entender a escolha dele? Não só na estética. O mais importante é entender a persona desse cliente. O primeiro passo. Tá? E saber se ele já teve alguma experiência com porcelanato polido ou acetinado. Porque às vezes o cliente é o marinheiro de primeira viagem, é a primeira obra dele, e ele tem na cabeça dele que o porcelanato bom é aquele brilhoso que ele vai ver ele no espelho. E nem sempre é. Então, é importante entender, antes de oferecer, entender esse momento dele. Se ele já teve contato com porcelanato polido acetinado, se ele já teve na casa dele, né? Primeiro, para poder ofertar. Porque às vezes eu tive muitos clientes que já compraram o porcelanato polido por questão que achavam lindo na casa dos outros e se arrependeram dentro da casa dele. Porque eles não tinham tempo para ficar cuidando dele, porque ele mostra, ao mesmo tempo que ele tem uma perspectiva ótica melhor, visualmente falando, ele também mostra mais sujeira, ele mostra mais imperfeição, enfim. Então esse cliente se arrependeu.
né? Então o legal é antes de sair oferecendo um melhor produto, digamos assim, a melhor qualidade, né? Seria entender se ele já teve esse contato entre o acetinado e o polido, se ele já teve contato em questão de formatos, né? Porque é muito importante, Sim. né? O marinheiro de primeira viagem, que é a primeira obra, ele não sabe nada disso. Então você tem que fazer um brief com ele anteriormente. Até para falar para ele a diferença, né? Mostrar para ele, na loja tem assentado um porcelanato de médio formato, 80 por 80. Tá vendo? Olha, você vai ver menos juntas, né? Quanto menor o formato, você vai ver mais junto, vai mostrar mais sujeiras. A tendência é os pisos pequenos se tornarem obsoletos mais rápido, porque antigamente se falava de um piso 60 por 60, 10 anos atrás. Nossa, grande. Hoje em dia é uma pastilha quase. Hoje ele já tá em descarte. Sim. Então, assim, pra mim ofertar antes o material, eu vou tentar entender esses dois momentos. Se ele já teve contato com polido acetinado e se ele já teve contato com a questão de formatos. Feito isso daí, eu vou entender mais se ele tem arquiteto ou tipo de projeto, se tá ligado a mais um cara moderno, mais um rústico, contemporâneo, né? E vou tentar também, numa conversa meio indireta, sem falar pra ele quanto você ganha, mas entender... Quanto você quer investir, né? Não, mas tentar entender o perfil econômico dele. Sim, e tá tem certo. como você fazer isso de forma delicada, né? Você pode perguntar, não tem profissional, onde é sua obra? Minha obra é bairro tal. Quantos metros tem sua obra e tal. Isso daí você não tá ofendendo. Você precisa dessas informações pra ser mais assertivo e até pra oferecer o melhor pra ele. Pra ele sair dali satisfeito. Porque tem muita gente que me diz, cara, meu sonho era comprar na loja e eu achei que não era pra mim. E quando ele chegou lá e eu entendi quem era o cliente, o perfil dele, eu ofertei, ele saiu de lá comprando o mesmo material que ele compraria numa loja de esquina, com o mesmo preço, mas ele saiu com a sensação de comprar na boutique, de comprar na Oca, entendeu? O cara saiu satisfeito, eu consegui comprar na Oca. E muitas vezes já aconteceu de ir lá e não conseguir, porque a pessoa que atendeu não entendeu o perfil do cliente, não entendeu qual que era o perfil econômico dele. Mas você tá avaliando o cliente pelo que ele pode pagar? Sim, claro. Até pra você ser assertivo, até pra você ser educado com ele e ele não sair dali frustrado. Sim. Então você entender onde é a obra dele, o tamanho da obra dele, né? O perfil econômico dele vai ser uma via de mão dupla pros dois lados. O cliente vai ser satisfeito e você também fica satisfeito por poder atender um cliente que talvez ele achou que não poderia comprar na sua loja. Sim. É assim, tem muitos clientes que acham que é boutique, não é pra mim, né? Olha muito a cara, né? Olha a placa e acha que não é é muito importante isso. Porque às vezes ele vai numa loja, não falando que a loja é ruim, e não. Ele vai numa loja achando que vai pagar o mais barato e nem sempre. E acha que vai entrar numa loja igual a Oca, acha que vai pagar mais caro porque, é uma boutique, não é pra mim. Não é pra mim. Isso é uma coisa que é um mito. É um mito. Vou até relatar, eu não vou falar o nome do profissional. Mas um profissional comentou comigo, Vinícius, essa questão é uma questão de merecimento. Às vezes tem cliente que acha que não merece entrar numa loja, receber um café, uma bandeja, receber uma água, desfrutar do ar-condicionado, ser bem tratado e pagar pelo mesmo preço que pagaria numa loja qualquer por aí. E eu tive uma surpresa dessa nesse cliente, que o cliente estava orçando outra loja de bairro, e falou, Fred, como que eu posso pagar na loja Oca um pouco mais em conta do que eu estava vendo na loja de bairro? Ainda recebi um bom atendimento, me serviram café, eu conversei, tinha ar-condicionado, um ambiente agradável. Como que eles conseguem fazer o mesmo preço de uma loja de bairro? A questão é, a margem das duas lojas trabalham praticamente iguais. Sim. Tá? E o cliente olhar para a loja e falar para ele não posso entrar, é uma questão dele achar que não tem merecimento para aquilo. Entendeu? Então, alguns clientes acham, eu não mereço, ou eu não posso. E quando ele tem esse contato, consegue falar comigo, ou com alguém instruído da loja, esses mitos aí, eles vão caindo por terra. E a pessoa vê que realmente fala, não, eu vou comprar aqui e pagar o mesmo preço em outro lugar, porque eu não quero ser bem tratado. Por que eu não quero ser esticado tapete vermelho, roxo, azul, seja lá? Porque eu não quero ser paparicado. Então, a nossa função de loja e também de ter esse destaque, às vezes, é poder falar assim, não, o cliente, seja ele, qual o perfil de obra dele, ele merece ser tratado igual, esticado o tapete igual ao dos outros. Eu só vou entender qual o material que eu vou mostrar pra ele. Mas a tratativa
vai ser igual. Ou seja, Exatamente. crença de merecimento, né? Crença A de pessoa merecimento. acha que não merece aquilo e merece. Por isso que o Hora da Obra tá aqui, pessoal. Pra mostrar pra você que você merece. A gente traz profissionais qualificados, fala sobre produtos de qualidade, produtos que não têm um alto custo, mas tem um custo muito baixo, ou seja ele alto ou seja baixo, mas a gente mostra pra você a fundo aquilo que é realmente real. Aqui a gente tá trazendo sobre mitos e verdades. Falamos sobre mito e verdade sobre o porcelanato via úmida e via seca, sobre o piso cerâmico e o porcelanato. O mito e a verdade que a Oca não é o lugar pra você. Não, não é verdade, é mito. A Oca, a Hans, Constru F, o 2107, a Cavaleto e todos aqui que a gente trouxe é sim, de fato, você merece isso. Por isso que a gente está fazendo esse trabalho muito importante aqui para desmistificar muitas coisas que assombra aí o meio da construção civil, né? Correto, perfeito. Vinícius, pra gente discorrer um pouquinho mais aqui, a gente sabe lá que você não vende só cerâmica, né? Tem louças, metais, você trabalha também com alguns acabamentos mais personalizados, pedras naturais, pastilhas lá, que é de metal, algumas coisas mais sofisticadas. Fala um pouquinho de um mix de produtos que você tem lá na Oca hoje. Legal. Não, a loja Oca é uma loja multimarcas, né? Então, Sim. assim, não trabalhamos somente com porcelanato. Hoje, aliás, se eu pegar a curva nossa, nós temos uma curva muito maior de materiais mais personalizados, que seriam pedras naturais, alguns metais de valores agregados, piso vinílico laminado, do que propriamente o porcelanato. Uma por quê? A própria construção civil, ela tinha o PIB do piso do porcelanato lá em cima, quando se tratava. Tudo consumia na construção civil, em relação de revestimento, quem sempre estava com o gráfico maior era o porcelanato. E hoje, eles já estão dividindo já essa fatia do bolo com o vinílico, laminado, enfim. Mas o mix da loja seria louças, metais, tá? Pisos vinílicos, laminados, porcelanatos, argamassas, pedras naturais, pastilhas de piscina, tá? Então, assim, é um mix bem grande. E às vezes até nós nos perdemos lá diante de tantas opções. Tem que estar estudando, A loja não é bagunçada não, pessoal, que tem muita variedade lá. A loja é bem organizada, cheirosa, tem um cafezinho gostoso lá, um bolinho gostoso que sempre o Vinícius traz pra nós lá. Isso. Mas não é bagunçada não, é que pela quantidade de produto que tem lá, a gente já vê, até a gente que é profissional já vai com um produto já especificado, a gente chega na hora e fala, putz, tem esse aqui. Então a gente acaba se perdendo Mas lá nesse bom você sabe sentido. que muitos clientes e profissionais dão preferência de chegar numa loja um pouco mais canalizada, tá? Pra poder ser direcionado no que ele quer, do que chegar num lojão enorme, Sim. porque assim, tem inúmeros produtos, ele não consegue centralizar, não consegue direcionar a atenção pra fazer uma boa escolha pro cliente. Até ele Sim. fica perdido. Porque assim, se tem uma loja enorme, eu já enxuguei assim, marcas dentro da loja, assim, em termos de 30%. Justamente pra gente ficar forte em determinados materiais e saber ofertar com assertibilidade, tá? Não adianta ter 15 cerâmicas lá que dá pra ter, que tem, né? Sim. E não ter um canal forte onde falar assim, olha, eu tenho muita bagagem pra poder te explicar e poder falar. Então, nos materiais que nós temos na loja, nós temos muito know-how pra poder explicar, poder falar e direcionar o cliente, tá? Sim. É que momentos de louça e metais, né, eles diferem um pouco da escolha do porcelanato, tá? Eu costumo até... O pessoal costuma aproveitar também, por exemplo, ele tá lá, às vezes eles não fazem uma programação, já vai com tudo no pensamento, né? Preciso disso, mas eles aproveitam e já veem também. Louças e metais junto com Tentam, revestimentos? sempre tentam. É. No máximo que eu avanço é louça. E eu falo, se é uma casa inteira, a não ser um cliente, que é um banheiro só, tem um banheiro só, beleza, ele já vê piso, revestimento, já vê a louça, o metal, pra fazer aquele banheiro. Mas você imagina você fazendo uma casa num condomínio ou um apartamento. 2 quartos, sala, cozinha. Você tem que pensar no planejado, você tem que pensar em toda a questão da decoração da casa. Daí você está escolhendo pisos e revestimentos, que é para você criar os detalhes dos banheiros e tudo mais. Daí o cliente já avança, vai para a louça. Beleza, vamos escolher a bacia. Legal, até a bacia. Você sabe já o formato da bacia que você quer e tal. Muda muito, né? Muda Branco muito. acabou. Beleza. Apesar que eu Mas tem os Agora você acabamentos, entra em né? metais, que daí já não envolve só a escolha de metais. Não, envolve aí você não. escolher os acabamentos de registro, saber se é 3 quartos, se é 1 quarto de volta, se ele é de 1 polegada, tipo de encanamento. Então eu costumo dizer assim, quando o cliente chega, tá vendo toda a quantidade de piso, né? Estamos escolhendo, é uma planta enorme, tem plantas que são muito grandes. Eu falo, viu, aqui já é difícil. Você já tá delegando energia e tá vendo que é difícil. Imagina se a gente chegar agora nos metais, porque
pode não parecer, mas escolher metais é tão difícil quanto escolher porcelanatos. Variedade é muita, né, cara? Sim. É Não, muita. muito. Hoje... São detalhes, né? Se também, por exemplo, você... É importante o pessoal se atentar, né? A escolha deles. Se ele é de bancada, se vai ser de parede, que hora você, né, vai decidir isso? Qual o momento certo? Porque senão ele chega lá, compra, achou lindo. Compra todos os materiais com você, mas ele não se planejou. Exatamente. Bom, o briefing, Aí quebra do tudo de novo. profissional é essencial nisso daí, né? Sim. Exatamente. Por exemplo, quando tem um projeto, ficou mais fácil. No projeto você já colocou lá, se vai ser de bancada ou de parede. Pelo menos na hora que ele chegar na hora dos metais, ele já sabe já Sim. o tipo do metal que ele tem que ver. O que torna o metal assim, um pouco complexo é justamente saber qual a pressurização da água, se ele vai usar misturador ou monocomando, qual momento usar misturador ou monocomando, porque tem uma grande diferença. Sim. Né? Se o cara tem uma coluna da água baixa, ele não pode usar monocomando. A maioria dos monocomando, ele exige uma pressurização pelo menos de uma coluna de 6 metros. Né? Então, se ele tiver inferior a isso daí ou não tiver uma pressurização na rede, ele vai comprar uma torneira linda, maravilhosa, um monocomando lindo, maravilhoso, Não vai e a hora que funcionar. chegar lá não vai funcionar. Eu tenho inúmeros casos desses, que abriram um saque, Exatamente. mas não funcionou. O que foi isso? Ele se antecipou pra escolher junto com o porcelanato, que achou lindo, já, não, vou comprar aqui que eu já tiro da frente. Combina. Não, combina. Mas não teve um estudo técnico de viabilidade. Sim. Não foi numa loja, às vezes comprou pela internet, não se atentou a isso daí. Tá na promoção. Tá na promoção. E hoje, deixa eu te falar, compra pela internet é um mito. A loja física hoje tem um preço tão bom quanto o de internet. E qualidade, né? Porque E fora às o vezes a gente pega respaldo, internet e você não tem, conhece, né? a gente não Tem sabe. atendimento humano, né? Sim. Tem toda essa assistência que a loja fornece. É. Mas se eu pudesse dar um conselho e eu fosse ouvido em relação a isso, eu diria, olha, deixa os metais para você escolher uma energia canalizada a eles. Porque daí a gente vai saber 3/4, se é 3/4 os acabamentos de registro, se é 1 polegada. Vamos estudar a questão da pressurização, né? Tem coluna d'água? Então, ó, eu quero monocomando, eu quero aquele monocomando lindo, maravilhoso, né? Que você tira ele da bancada. Beleza, tá, qual a sua coluna d'água? Tem pressurização na rede? Pô, não tenho. Não, vamos lá, então vamos ter que ver um monocomando Sim. que aceita essa coluna d'água que você tem. Você não tem pressurização, né? A escolha, tem pessoas que acham um metal bonito e vai escolhendo um para cada banheiro, daí escolhe a ducha higiênica com acionador diferente da torneira e os acabamentos de registro diferente também. Dos dois, né? Não faz sentido, É né? verdade. Então, é preciso ser orientado quanto a isso, e eu acho que não seria no momento da escolha dos porcelanatos. Deveria ser em outro momento. Setorizar, né? Setorizar. Você falou alguma coisa sobre a divisão aí do PIB, que agora o vinílico e o laminado tá entrando com força, né? Qual é a solução do processo da construção da reforma quando você faz vinílico e laminado? Processo. Vamos colocar assim, porque a gente sabe que o processo do porcelanato ou do bicerâmico é assim: contrapiso, argamassa, assentou, rejunte. Laminado e vinílico tem uma diferença? Qual é? Isso dentro da reforma, o que ela ganha de tempo, de custo? O que você envolve aí o vinílico e o laminado nas vantagens e desvantagens deles? Vamos lá. Em relação à qualidade entre um e outro, eu não gosto de mensurar isso daí. Por quê? Porque são propostas que, embora similares, eles vão atender necessidades diferentes, né? Os dois são os de reformas a seco, que isso daí é uma ascensão que está vindo aí. Veio para mudar, demorou até para acontecer, mas já chegou essas construções a seco, né? O nosso processo de construção civil está arcaico, né? Ainda trabalha-se muito em alvenaria, né? Cimento, enfim, essa construção é predatória. Então, ela tende assim, aos poucos ir enxugando, e no processo aí dos próximos anos aí, talvez ser maior a construção a seco, steel frame, seja o wood frame. O wood frame aqui eu não sei se vai pegar, mas o steel frame vai pegar, já chegou, já está tendo uma aceitabilidade maior, então o vinílico laminado, ele está caminhando junto. Mas existem as pessoas que têm o piso antigo em casa, que querem dar uma repaginada, mas não querem mais o quebra-quebra. Até mesmo porque nem acha mão de obra, né? Tá escasso, né? Sim. A pessoa chega e fala, tem um pedreiro em casa, fala, pô, você tem um artigo de luxo. Verdade. Hoje pedreiro é luxo, né? Arquitetos anteriores não é, mas pedreiro hoje é Não, luxo. eu tenho um construtor. Eu falo, você é uma pessoa privilegiada. Esse é milionário, Você é privilegiado. Né? Enfim, então o mercado vai mudar não porque ele quer, mas pela necessidade de mudança. Então, assim, os visionários já enxergaram isso e já começaram né, a trabalhar máquinas, né, a trabalhar sistemas de construção mais pré-moldados, mais fabril do que esse processo nosso que é mais artesanal, né? Alvenaria artesanal. Então, Sim. mudou.
Então, nesse sentido, o vinílico e o laminado caminham junto. E existem essas formas que as pessoas têm, que querem dar uma repaginada, mas não quer o quebra-quebra, não quer o pedreiro, não acha mão de obra. E o vinílico laminado atende isso. Qual é a diferença entre um e outro? O vinílico, ele vai aceitar ser molhado na superfície. Nunca ascendente, de baixo para cima. Sempre de cima para baixo. Então você pode fazer uma lavagem a seco. Ele não vai ter problema com cupim, embora se existir cupim de solo, não tem jeito, a pessoa vai ter que tratar. Tá? Ele não vai fazer o toque-toque. Beleza? É um material, assim, de muitas fábricas sustentável, falando, né? O laminado também, mas especificamente o vinílico falando. E ele é rápido também. Passa uma massa, seca, né? Passa outra massa nivelando, seca. Um processo de 2 dias, a pessoa tem uma repaginação do ambiente. O que é preciso se atentar? Eu não costumo romantizar. Tem obra que não é para vinílico. Ah, mas o cara não tem perfil, não pode pagar. Não, mas aquela obra não foi preparada. Sim. Ele tem a umidade ascendente vindo toda do contrapiso, vindo para as paredes. Ah, mas não dá para ver a umidade. Imagina, eu não vejo umidade. Claro, são umidades que a olho nu você não vai ver. Mas ela tá ali. E a hora que você coloca o vinílico em cima, passa a massa e cola, ele cria uma panela de pressão ali. Então aquela umidade, ela vai criar, sabe o quê? É chamado isso daí? Chama barramento de vapor umidade. Barramento de vapor umidade. Ela vai criar uma gotículas. Gotícula que a cola vai soltar. Que a cola vai soltar. Mas aí o Prime, ele soluciona isso? Não, o Prime não. Daí tem que ser feito o barramento. O Prime, ele é pra criar a liga, mas da cola com a massa. Né? Tá. Quando você usa o Prime, a massa que ficou embaixo, ela cria uma liga melhor com a cola que vai chegar nele. Então, assim, vai ter uma colabilidade maior. Tá. Só isso. Agora, se existir umidade, tchau, vai derreter a cola e vai soltar a cola e o Prime vai junto. Uhum. O que precisa ser feito nesses casos? O barramento de vapor de umidade. O barramento de vapor de umidade é um substrato de bicomponente. Só que ele torna a obra muito onerosa. Pra você ter noção, você impermeabilizar um ambiente de 12 metros quadrados é quase R$2.000. Se for fazer o processo correto. Aí o vinílico se torna inviável. Aí o laminado seria a melhor opção. Se for no caso que não tem, é só umidade ascendente, sim. É uma umidade, não é uma coisa que está jorrando água, tá? Mas se for, o laminado recebe uma manta embaixo plástica, que ela isola esse contato do laminado com o contrapiso. Sim. E beleza. Só que tem uma contrapartida. Ele não pode ir água de cima para baixo. Nada. Nada. É um MDF, né? Ele é um MDF. É um MDP compensado, vamos dizer assim. Né? Então ele não. Você tem que. Primeiro momento, vinílico ou laminado. Entender qual é a obra do cliente. É uma obra nova ou velha? Bom, se é velha, eu vou ter que ir lá dar uma olhada. Se é uma obra antiga, eu tenho que ir lá dar uma olhada. Se tem sinal de umidade, ou o cliente vai ter que aceitar sanar ela, ou oferecer o laminado. Mas quando você oferece o laminado, o cliente fala, mas não pode lavar. Eu preciso higienizar. E de fato, nem na cozinha. O vinílico já pode usar na cozinha. Sim. Então você tem que entender qual o perfil desse cliente aí, pra que ele quer. Né? Ah, um cara solteiro, sozinho, quer formar um apartamento da noite pro dia, quer economizar e quer ter um efeito amadeirado, o laminado é uma boa opção para ele. Um casal, né? Com um filho pequeno somente, beleza. Com pet. Não é legal. Não é legal? Não é legal. Daí não. Por exemplo, se o pet faz as necessidades dentro do local, não vai ser o mais indicado. O laminado, então, não é. É não, mais o vinílico. Não, porque ele pode absorver. Por exemplo, vamos supor que ele ficou no apartamento... Sozinho no apartamento? No apartamento ou na sua casa, fez xixi, você viu só no final da tarde. Provavelmente absorveu. E daí pode acontecer a longo prazo você ter um ambiente não tão agradável em relação ao odor. Tá? Então, nesse caso, seria... Se a pessoa tem necessidade de uma limpabilidade maior, gosta de jogar um pouquinho de água... Bom, laminado já está eliminado, seria o vinílico. Só tem que observar se existe essa questão da umidade ascendente, né? Que essa daí não é cano estourado, não é nada. A própria areia do solo, a própria terra, ela fica úmida. E quando aquece, aquela umidade, ela esquenta e ela vira vapor. E o vinílico tem problema com o vapor. Entendeu? Quando o porcelanato chove, não teria problema. O pessoal sabia, quando chove, o pessoal sai na rua, você vê aquela fumaça saindo do asfalto, é basicamente isso que acontece, mas a olho nu não dá pra se ver. Não dá pra ver. Mas isso acontece na residência também. Bom, a gente falou um pouco sobre vinílico, sobre o laminado, e aí na questão assim, a preparação você falou assim, e vocês hoje fornecem, né, esse tipo de trabalho de instalação hoje? Sim. Você tá vendo a instalação? Claro. Vamos resgatar as primeiras perguntas. Quais são os nossos diferenciais? Justamente isso. Nesse processo, ao longo dos anos, nós entendemos que o cliente não quer chegar na loja comprar, depois ir atrás do profissional, depois ir atrás de um terceiro. Às vezes ele tem um rodapé para tirar, então ele vai ter que comprar na loja, contratar o cara que instala o vinílico e contratar um outro cara, às vezes, para tirar o rodapé e fazer algum tipo de reparo.
Então hoje a loja, quando um cliente vai lá, está à procura do vinílico, estando a obra adequada a receber o material, nós fornecemos a mão de obra. Então o cliente fica totalmente despreocupado em relação a fazer essa procura do profissional. Então o nosso profissional, ele já é orientado a fazer os processos adequados do vinílico, né? Dar a quantidade de massa necessária para não ficar aquele espelhamento de junta que você vê de vinílico. Porque tem muita loja por aí ofertando aí uns preços, nossa, eu falei, como consegue trabalhar? Daí eu fui refazer um trabalho de uma dessas lojas. Cheguei lá para poder render, o cara vem de outra cidade, então ele tem que fazer o serviço no dia. Ou seja, ele vai dar uma demão ali, rala, e vai colar o vinílico. O que vai acontecer? Essa demão rala não vai tampar as juntas dos pisos. Do piso. E nem vai criar uma regularização adequada. Sim. O que vai acontecer depois? Vai ficar tudo ondulado ou marcado as juntas do piso. É porque o vinílico, querendo ou não, ele é fininho, né? Tem de 2 a 3 milímetros, né? E ele espelha aquilo que tá pra baixo. Tem que estar perfeito. Se perfeito. tiver um solo ali, um contrapiso, ou até mesmo é permitido piso sobre piso, né? Pessoal, pra você entender, piso sobre piso, você perde o piso de baixo. Se for vinílico, perde. Porque vem ali o prime, vem ali a massa niveladora, vem ali a cola e vem o vinílico. Perdeu. Agora o laminado já não. O laminado você tem um sobrepiso, você tem uma loja, se é um espaço alugado. Ah, não gostei do piso, vê que é aquele piso feio, não sei o quê. Ou às vezes o piso que tá na loja não é alto tráfego, né? Que isso também tem, vai ter o problema da manutenção. Quero colocar vinílico ou laminado? Nesse caso, laminado, porque é um local alugado. Você que mora num apartamento alugado, numa loja alugada, o laminado é mais indicado para isso também. Resolve. Só vou complementar a informação. Se a gente for ficar falando aqui sobre qualidades técnicas do vinílico, a gente vai passar aqui uns 2 episódios, tá? Porque tem de 2 mm, 3 mm, 5 mm. Sim. E hoje já tem um clicado para aquela pessoa que quer molhar, né? E quer reaproveitar depois, quer tirar o material para levar embora. Ou então que tem um sinal de umidade ascendente, mas quer colocar o vinílico. Então hoje nós temos o vinílico clicado. Legal. O vinílico clicado, ele funciona igual ao laminado. A única situação é que ele custa 3 vezes mais que o laminado. Sim. Então e ele tem um alto fluxo. Então tem que entender qual momento econômico o cliente está. Quanto ele está disposto a investir. Se a loja, o vendedor, não fazer o briefing também das perguntinhas, se ele já orçou, se ele já tem noção de custo, se ele já viu valores, né? Para saber em qual momento o cliente tá, ele vai ofertar um material errado e às vezes o cliente vai sair frustrado e o vendedor também fica frustrado porque ofereceu o material errado, não atendendo aquilo que o cliente estava procurando, né? E o cliente saiu com a impressão que a loja é cara e o vendedor saiu frustrado que não conseguiu vender. Então, entender em qual momento, o tipo de obra do cliente, se ele já viu, né? Se ele pretende, é um piso permanente, que ele vai ficar um vinílico, que ele vai ficar lá para morar. Não, ó, é um apartamento que eu aluguei. Eu não posso fazer modificações físicas, eu quero devolver depois igual, né? Eu quero só dar um tapa no layout lá, não gastar tanto, né? Sou eu e minha namorada, ou eu uma criança, eu sou bem cuidadoso. Beleza, vamos partir pro laminado, vamos colocar um rodapé de sobrepor, né? Você vai economizar e vai dar uma repaginada, vai ficar tão bonito quanto, e você consegue fazer talvez esse remanejamento devolvendo o imóvel com a mesma configuração que você pegou no início. Tá? Não é o caso do vinílico colado, tá? Daí no caso seria o clicado. Mas quando o cliente olha, no caso de aluguel, né? Que ele foi lá, mas ele quer repaginar, mas não quer investir tanto, daí ele olha o vinílico laminado, ele vai optar pelo laminado, por ser 3 vezes a menos do que propriamente o vinílico clicado. Mas tem a possibilidade de ter o vinílico clicado também, tá? Legal. Que não teria problema de umidade por baixo. E vocês fornecem isso também? Também. Legal. Pessoal, mais uma vez voltando ali, o briefing é a alma do negócio, não adianta isso para qualquer coisa, tá? Ter profissionais capacitados que entendem realmente do assunto, não faz somente um projeto bonito, mas que faz um projeto que possa ser executado tanto questão estético, financeiro, e tem um bom planejamento para isso também, tá, pessoal? Isso é muito importante, você se adequar e você se atentar a isso quando você for escolher o profissional. Como o Gabriel falou no episódio passado, né? Talvez se você vai escolher o profissional para fazer a sua reforma, é muito mais importante você escolher a pessoa que você vai casar. Isso é muito importante, tá? Bom, pessoal, pra gente não se estender muito mais aqui, a gente gostaria, antes de encerrar, agradecer o pessoal da Oca Reveste, que é o Vinícius, tá? Muito Quem que tá lá com você? É você, o Ítalo? Queria mandar um abraço pra minha equipe, tá? Graças a Deus eu tô com uma equipe que me auxilia muito, então quero mandar um abraço pro Ítalo. O Ítalo tá no 4º ano de arquitetura, ele é irmão da minha esposa. Trouxe ele pra loja, e confesso que ele tá me surpreendendo. Então quero agradecer a equipe. Luana, trouxe ela também de outra loja, está me surpreendendo, está saindo muito bem.
E sem equipe eu não consigo trabalhar, então eu dependo muito deles. O Zé, que já passou a ser mais parente do que propriamente entregador, tá me ajudando muito também. Queria mandar um abraço para todos eles, dizer que vocês são muito especiais. A Oca Revest agradece muito por ter vocês na empresa. Um abraço. Bacana. Puxando o saco aí. Aí, pessoal, pede aumento que o Vinícius tá bonito, Não, tá não bom. tá. Pessoal, a Oca Revest, líder em piso e investimento, deu pra você entender aí um pouco sobre como que é a Oca Revest. Então vai lá, quer tomar um café, quer conhecer um pouco melhor, quer entender como funciona um pouco mais. Ah, teve dúvida daqui? Se você quiser, mande o direct pra gente, manda lá na Oca, ou vai lá, toma um café com o Vinícius, tem um cafezinho bom lá, uma água geladinha nesse calor. Rua 14, número 2091, Jardim São Paulo. Pô, de referência mais fácil o pessoal saber? Ao lado do Banco Cicobi, passando a loja Pazeto. Perfeito, pessoal. Passa ali, compra um sapato pra você estrear o seu porcelanato ali na Oca. Ó, legal. Vou deixar um recado aos ouvintes Claro. que estiverem interagindo aí com o episódio de hoje. Deixa lá as perguntas lá. Eu gostaria de poder responder lá. Se alguém tiver alguma dúvida sobre vinílico, laminado, manda lá, eu respondo, coloco o link. Tem muita informação legal, importante, que às vezes você está pensando em reformar, começar uma reforma, tem dúvidas, manda lá. Eu vou ficar muito satisfeito em poder responder. Bacana. Pessoal, ConstruF, tá? Especialista em tudo que você precisa para insumos, produtos e materiais para construção. Gabrielzão, um abraço para você. Esteve aqui com a gente no episódio passado. Você que não assistiu, vai lá no nosso YouTube. Você que tá aqui no YouTube, volta um pouquinho lá que tem o episódio com o Gabriel falando tudo sobre materiais de construção. Ali na Hall 8, número 153, Cidade Jardim. Vou fazer o jargão aqui. Fica em frente do Mamapoque ali. Quem conhece o Mamapoque? Bem na frente ali, ó. Vai lá, passa a comer um Mamapoque, depois toma lá uma água com o Gabriel lá e vai tomar uma conversa com ele lá e comprar seus materiais com ele lá. A Móveis Hans, a maior e melhor opção em móveis, artigos decorativos e armários planejados, com unidade em Rio Claro, que fica na Rua 14, número 288, no bairro de Estádio, e também unidades Porto Ferreira, Araraquara e São Carlos. Isso Também. aí, Cavalete Engenharia, Bruna, um abraço, esteve aqui com a gente no segundo episódio, transformando seu orçamento no seu melhor investimento. Engenheira civil competente. Nossa, cara, vai falar difícil, tá vendo? Aí acaba enroscando. Competentíssima, isso aí. E nós aqui, eu com a minha digníssima esposa, sócia, Lucilene Nogueira, tá? Arquiteta urbanista e eu design interiores da 2107 Arquitetura. Você que quer que tenha um projeto com custo-benefício, estamos aí, tá com a gente, tá? 2107 Arquitetura e Design, a gente transforma o seu sonho em realidade, tá? Lógico que esses profissionais aqui, né? Oca Revest, ConstruF, Bruna Cavaleto, cara... Time que... Então, exército. Não precisa. Time que bom não se mexe, né? Mas, pô, cara, parceria sensacional. E estamos aqui, cara, você que sonha ter um podcast. Vamos lá, pra você que quer ter um podcast, pessoal. Quer ter um podcast, quer fazer aí o seu conteúdo digital, quer fazer o seu marketing aqui digital, vem aqui pra Prodígimos, tá? Produtora de conteúdo digital, tá? Com o que há de melhor em som, edição e imagem. Pessoal, você não tem noção da qualidade aqui. Tô puxando o saco do Thiagão aqui. São sensacionais. Mas, pessoal, é verdade mesmo. A gente tá aqui porque a gente escolheu a dedo esse estúdio aqui, tá? Fica na Avenida 13, esquina da Rua 10, número 481, bairro São Benedito. Pra quem não sabe aquela feira que acontece todo sábado de manhã na frente da praça? É ali. Passa ali, toma um café, come um pastel, vem aqui na Prodígimos, que é ali no prédio da Music Hall. No prédio da Music Hall, tá? Compra um violão na Jog Music, fica do lado, ó, fazendo... E venha aprender música, traga o seu filho, você que tenha, musicalização infantil, e venha fazer um podcast aí pro seu conteúdo. É isso aí, tá, pessoal? Então, Vinícius, pra gente encerrar, antes de mais nada, eu gostaria de pedir pra você deixar uma mensagem pra pessoal que tá assistindo nosso canal aí, tá? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem de incentivo, autoajuda, ou sei lá, com o que você quiser. Posso jogar umas pérolas minhas? Pô, olha lá, cuidado que não tem corte. Por favor, eu gostaria que você deixasse. Foi bonitinho esse episódio, né? Foi legal. Não falei nenhuma besteira. Tava muito comportado, acho que sua esposa conversou com você, né? Eu acho que foi. Pra quem não me conhece, os clientes que vão na loja, eles adoram sentar e falar merda comigo. Solta o pia aí, Thiago. Vai lá, mas vamos lá. Não, eu não tenho mensagem de autoajuda pra deixar, não. Mas eu quero deixar pros ouvintes aqui
como o nosso conteúdo é para a área da construção, então eu vou deixar algo relacionado a isso. Você que está precisando em construir ou reformar, procure profissionais que se enquadram com o seu perfil. Hoje tem uma gama gigantesca de profissionais no mercado e eu acho que tem cada um o seu perfil do cliente. Eu acho que o cliente ele casa com o profissional, bem assim dizendo. Tá? Vocês sabem disso, o profissional passa a fazer parte da vida do cliente um bom tempo. Isso tem que ser uma coisa harmoniosa, gostosa. Então, não pensem mais que isso é um custo, mas sim um investimento. Procurem bons profissionais, tá? Pesquisem sobre eles, procure boas lojas. Preço não é tudo. Uma dor de cabeça numa obra ela custa muito mais do que a economia que você estava pensando. E eu quero agradecer a todos que acompanharam esse episódio, que vão estar interagindo com a gente. Por favor, deixem seus comentários lá, façam perguntas, vai ser satisfatório, vai ser prazeroso. Nós da Elka Reveste ou do 2107, o pessoal que já fez os episódios anteriores, com certeza vão sentir muito prazer em poder estar respondendo as perguntas lá. Vou deixar um grande abraço aos patrocinadores aí, são grandes amigos, Móveis Rans, a Bruna da Cavaleto, fenomenal, adorei o episódio dela aqui. O Gabriel, sabe de tudo, o cara é um best-seller, né? Best-seller humano. Um abração aí, tá? Móveis Rans, a Laís, em breve eu acho que vou estar interagindo com ela aqui. Vamos sim. Um abraço a todos aí. Beleza. Bom, você que quer aí um pouquinho mais de conhecimento, por favor, siga a gente nas nossas redes sociais, tá? A gente tá no Instagram, @Hora da Obra Podcast, Facebook, TikTok, Spotify e o YouTube. Você que tá aqui. E você que tá aqui no YouTube, não ainda segue a gente no Instagram, não segue a gente nas outras redes sociais, não interage com a gente, por favor, pessoal, inscreva-se, tá? Aciona o sininho lá, tá? Pra você receber as notificações. Curta, tá? E compartilhe esse episódio para você que acha que tem uma pessoa importante para saber disso, tá, pessoal? Então, por favor, @Hora da Obra Podcast, tá? E o nosso WhatsApp, tá? Para quem quer saber lá um pouquinho mais, quer entender um pouco mais como funciona aqui, tá? 19996222107. Manda uma mensagem pra gente lá, tá? Que a gente vai estar conversando com vocês lá, tá? E algum assunto também que gostaria que nós Tá? abordássemos? Isso, e Vamos acesse aqui, sugestões. nosso QR Code aqui, tá? Pra você entender um pouco mais, tem todas as nossas redes sociais lá, tá? QR Code, tá? Então, ó, tamo chique, ó, QR Code, tá bom? Esse, então, é o Hora da Obra Podcast, o seu canal da construção, arquitetura e interiores. Se você deseja construir ou reformar, aqui é o seu lugar. Valeu, pessoal. Obrigada. Um abraço.